desde os mais jovens. Ajuda-nos a combater o bom combate da fé. Na noite de hoje estejamos com os nossos ouvidos atentos, nossos olhos abertos e, acima de tudo, com um coração preparado para a santificação por meio da sua palavra, Senhor. Manifesta o teu poder no nosso meio mais uma vez. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos continuar nosso estudo em Colossenses. O título continua sendo o mesmo, o Evangelho sob ataque, mas hoje eu trouxe uma frase da nossa reflexão. Nós que estamos continuando a partir do versículo 2, paramos na segunda-feira no capítulo 2, versículo 4. Exercitar o discernimento espiritual e continuar a crescer no conhecimento da verdade espiritual. Exercitar o conhecimento espiritual e continuar crescendo, ou continuar a crescer no conhecimento espiritual. Esse é o nosso grande desafio. Veja que apresentar o verdadeiro Evangelho é um grande desafio, mas não é o maior de todos. O Evangelho é uma mensagem, a mensagem de Jesus Cristo morrendo pelos nossos pecados, conforme a graça de Deus, conforme os desígnios eternos de Deus. Mas ao passo que a gente entra no Evangelho, por assim dizer, atravessa a porta estreita e começa a andar pelo caminho apertado, então vemos que os perigos na caminhada são inúmeros. E que sem discernimento espiritual não vamos conseguir terminar a caminhada. Não vamos conseguir completar a jornada, não vamos. E podemos até fazer isso, mas a muito custo. Por isso a Bíblia nos exorta em muitas passagens que nós deveríamos crescer na graça do conhecimento o tempo todo. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Eu queria começar a leitura de novo do versículo 1 do capítulo 2, para que a gente possa se reconectar com o texto. Eu até coloquei a blusa por dentro para ver se diminui a interferência, mas é que o microfone não gosta de mim, pelo menos não aqui. Até segunda-feira funciona melhor, né? Ali já deu uma consertada, vamos ver, vamos lá. Qualquer coisa é espiritual, viu, irmãos? Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, Paulo começa esse capítulo 2 mostrando mais uma vez que Cristo é tudo. O que nós temos visto hoje em dia é algo muito parecido com a realidade que o apóstolo Paulo está combatendo aqui em Colossos, que é o sincretismo religioso, a salada de fruta, onde você pega um pouco de cada religião e então cria-se uma nova religião e dá o nome de evangélico para essa religião, o evangelho para essa religião evangélica, né? Tem sido muito comum nos nossos dias. Então, você vai entrar em cada 10 igrejas evangélicas hoje, 9 delas têm cultos, têm manifestações nos seus encontros que não são pautadas na Bíblia. Muitas vezes são pautadas em costumes regionais, são pautadas em outras religiões que as pessoas praticavam antes de adotarem a religião evangélica como a sua. E na nossa cidade especial isso é muito comum, né? Então, se você for principalmente em igrejas pentecostais ou neopentecostais, você vai ver a prática de pessoas caindo, de pessoas falando, de pessoas, adivinhando coisas, falando de demônios e anjos, de uma forma extremamente antibíblica. E o apóstolo Paulo, ele está combatendo aqui nessa carta também isso já naquela época, porque Colossos tinha isso, né? E aqui ele vai usar essa expressão no versículo 4, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio
falazes. O que é um raciocínio falaz? É exatamente uma linguagem de um advogado numa tribuna tentando convencer pessoas a acreditarem como ele, independente de ser verdade ou não. Não sei se vocês já estiveram presentes num júri ou se já viram em filmes, né, como é extremamente comum. Então, independente do cliente ser culpado ou não, o advogado é contratado para convencer o júri a adotar o ponto de vista que ele deseja. Então, se ele é um advogado de acusação, ele quer que o júri condene. Se ele é um advogado de defesa, ele quer que o júri é inocente. E isso é o raciocínio falaz. Então, pouco importa se é verdade ou mentira. O que importa é que você acredite como eu. É que você pense como eu. E é interessante que as igrejas evangélicas são isso mesmo. A primeira pergunta, quando você se apresenta como evangélico, vocês estão extremamente familiarizados com isso, é: qual a sua denominação? Você é batista? Você é presbiteriano? Por quê? Porque existe uma forma de pensar de cada grupo desse. Você é pentecostal? Você é daquelas igrejas de poder ou a sua igreja é daquele pessoal quietinho? Então veja que é isso que as pessoas mais se preocupam. Que vocês pensem como elas, não se vocês estão certos ou errados. Isso pouco importa. E veja que esse tipo de postura é uma postura extremamente diabólica. A primeira manifestação do diabo na história da humanidade foi exatamente dessa forma. E eu queria convidar vocês a abrirem comigo em um texto que vocês estão extremamente familiarizados, porque falamos várias vezes aqui, que é Gênesis, capítulo 3, que fala da queda da raça humana. E aqui a gente vai ver o que é um raciocínio falaz na prática, né? Adão e Eva já haviam sido exortados que não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, que se eles comessem desse fruto, imediatamente, o que aconteceria com eles? Eles morreriam. Eles deram crédito a isso? Não, eles não deram. Mas veja aqui, capítulo 3 de Gênesis. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, raciocínio falazes, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Veja, o raciocínio falaz, irmãos, dificilmente a pessoa vai chegar diante de você dizendo: ah, Deus não existe. Ou então, a Bíblia é um livro extremamente falso. Não, ele vai chegar exatamente como a serpente chegou. Não comereis de toda árvore do jardim. E a ideia aqui, por mais que você não, em alguns momentos não perceba, a ideia aqui é querer plantar uma raiz de dúvida em relação à bondade de Deus para com o primeiro casal. Então quer dizer que você não pode comer de toda árvore? Quer dizer que Deus faz o mundo com todas essas delícias e impõe limites para vocês, só para que vocês sofram? Veja como isso é atual. Parece que o evangélico, eu e você, nós somos o povo do não pode. Então, não pode bater, não pode mentir, não pode dormir, não pode acordar, não pode comer muito, não pode comer pouco, não pode. Não. Vários não pode, de fato, não pode para ninguém, porque é a lei de Deus e quem desobedece vai se dar conta. Vai ter que dar conta disso, mas a verdade dos evangélicos é que nós, evangélicos, é que nós podemos todas as coisas. A diferença é que temos discernimento espiritual para saber o que convém e o que não convém. Paulo, inclusive, fala isso aos Coríntios. Eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Para você usar dessa afirmação que o apóstolo Paulo fala, você tem que ter discernimento espiritual. Convém eu comer isso? Convém eu fazer isso? Não é que eu não posso comer essa comida, eu posso, a comida em si não é nada. Mas se eu comer esse tipo de comida agora, o que eu vou produzir na mente de alguns? Eu posso ir naquele lugar? Posso, mas e se eu for? Será que é conveniente que eu vá agora? Veja, o cristão é aquele que entende que o mundo
é muito mais do que os olhos veem. Por isso ele precisa muito bem saber para onde está indo. Ele precisa ter plena convicção do próximo passo que vai dar, para que não caia em uma armadilha. Isso é o cristão. Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Aqui já começa o erro, porque a gente não tem que dialogar com demônios. Demônios a gente repreende e ponto. Por quê? Porque se você for bater um papo com o demônio, ele engana você. Ele é muito mais inteligente que todos nós juntos. Ele é muito mais sagaz. Ele sabe a palavra certa. Ele sabe fazer a expressão correta. Ele sabe como nos enganar. Não é por acaso que essa é a principal característica dele. O engano. Tem gente que acha que o papel do diabo é nos aterrorizar. Não é não. É nos enganar. Versículo 3. Mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Outro problema extremamente comum é quando a gente vai além do que Deus falou. Deus disse, não toque. Não, ele disse, não coma. E a ideia não é se tocar pode, não pode. Não, a ideia é, você não tem autorização para aumentar e nem diminuir a Bíblia. Ah, não, mas é porque, sabe, se a gente, é como, por exemplo, a gente já falou aqui inúmeras vezes, ultimamente não tocamos tanto nesse assunto. Igrejas, a grande maioria, que adotam a atitude de ter curso de batismo. O que é curso de batismo? Eu vou batizar uma pessoa logo assim no primeiro momento que ela quer batizar, aí vai que ela não leva a sério. Eu batizo hoje, amanhã ela sai da igreja. Meu irmão, se curso de batismo fizesse com que as pessoas permanecessem na igreja, a gente não tinha essa quantidade absurda de desviados. E essa não é a questão. A questão é, Deus não mandou a gente fazer curso de batismo. Deus não mandou eu escolher, eu como pastor, escolher quem vai ceiar ou não. Ele disse que vocês devem se examinar, sabendo das consequências de ceiar indignamente, sabendo das consequências de não ceiar e de ainda se dizer igreja. Então é preciso que a gente entenda que não podemos acrescentar nada à palavra de Deus. Mesmo que pareça que a gente está querendo ajudar, sabe? Não é porque o pessoal está levando na brincadeira, então assim, vou ser mais duro do que a Bíblia manda. Não temos essa autorização. Nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. É certo? Isso é um raciocínio falaz. Quer ver algo extremamente comum hoje em dia? Você pode perguntar a cada 10 evangélicos, eles estão vivendo uma vida toda errada à luz da Bíblia. Mas pergunte se algum deles acha que vai para o inferno. Ninguém acha que vai para o inferno, até os ímpios. Pega uma pessoa hoje que está enchendo a cara, usuário de droga, ou todo tipo de gente que você imaginar, que vive de costas para Deus, literalmente. E você diz, e aí, se morresse hoje, céu ou inferno? Eu acho que Deus me levava para o céu porque Ele já me deu tanto livramento. Sim, e desde quando o livramento é sinal que você vai para o céu? Ninguém pensa que vai para o inferno. E o mais triste é, a maioria vai. A maioria vai para o inferno. Mas é a maioria mesmo vai para o inferno. Mas eles acham que não vão. Por quê? Por causa desse engano aqui. Não, que nada. Mas Deus é amor. Como é que Ele vai criar você e depois te jogar no inferno? Está vendo que isso não tem sentido? Claro que tem. Porque Deus é amor, mas também é justiça. Então é preciso que a gente tome muito cuidado. Esse tipo de engano que está aqui em Gênesis, que alcançou Colossenses, que alcançou Colossos, alcança a gente hoje. Sem muita mudança. Nem tocareis. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, disse, vos abrirão os olhos,
E como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Veja, Satanás coloca no coração da mulher o mesmo pecado que tinha no coração dele. Ser como Deus. É isso que os homens fazem hoje. Eles querem ser como Deus. Eles querem, né? Você já viu aquela propaganda? Já tem um certo tempo hoje, né? Mas é algo que ficou muito conhecido na época. Uma propaganda a favor do aborto. Dizendo, meu corpo tem as regras. Sim, mas meu universo, minha criação, minhas regras. Não é que o mundo não acredita em Deus. Não, acredita, porque Deus colocou isso. É uma questão de moral. Eles não toleram a existência do Deus verdadeiro. Eles não suportam o fato de que existe um Deus santo e que exige um comportamento santo da sua criação, em especial do homem, que criou a sua imagem e semelhança. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa, é claro que a árvore era boa. Ô, irmão, quem é que vai dizer em sã consciência que o pecado é ruim? Se o pecado fosse ruim, a gente não era tão tentado, irmãos. Você olha para uma caixa de chocolate, é ruim? Você olha para uma mala de dinheiro, é ruim? Você pega um perfume e coloca e fica 5 dias com aquele aroma maravilhoso, é ruim? Você consegue arrumar sua casa de uma forma, né, tão ornamentada que fica ao seu gosto, isso é ruim? Um pecado extremamente prazeroso, mas é um prazer falso. Se tem algo que é muito parecido com o que o pecado representa para a raça humana, é o que eu vi há alguns anos atrás, veneno de rato. Por que o rato come o veneno e morre? Porque é 99% açúcar, e rato ama açúcar. Só 1% é veneno. E aquele 1% é suficiente para matar. É 99% açúcar. E 1% veneno. É isso que o inimigo está fazendo comigo e com você hoje. Se você não teve discernimento disso até agora, eu me preocupo com você. Mas ele tentou nos enganar durante todo o dia, e muitas vezes com coisas aprazíveis. Desejos aparentemente corretos. E sempre com a ideia, não vai ter uma consequência mais séria, porque Deus é bom. Sabe? Deus é muito bom, então assim, se você errar muito feio, fique tranquilo, não vai acontecer nada de pior. Pergunte isso para 5 virgens nécias. Qual foi o grande erro delas? Não levar azeite de reserva. E aí foi tranquilo? Não, elas não entraram. E não é que assim, elas ficaram a madrugada ali, no outro dia de manhã, abriram a porta para elas não entraram nunca. É por isso que a Igreja Católica teve que inventar a doutrina herética do purgatório. Porque é assustador você entender que Deus condena, assim, a uma eternidade de sofrimento. E que a maioria daqueles que se professam do Senhor serão condenados. Porque não vivem de acordo com o padrão instituído pelo Deus que eles professam. Aí inventa-se uma doutrina como a do purgatório. Realmente é muito difícil a pessoa ir no céu assim direto. Mas como você se batizou quando era criança, então assim, é claro que você vai para o céu, não vai para o inferno. Então você vai passar alguns anos purgando, sofrendo em um determinado lugar, que eles dão nome de purgatório, não existe. E aí, dependendo, né, da vida que você teve, 1000 anos, 10 mil anos, 50 mil anos no purgatório, aí terminado, acabou de pagar, vai para o céu.
Primeiro que essa doutrina não é tão herética que ela anula o sacrifício de Cristo na cruz. Porque se você diz que o homem precisa fazer qualquer coisa na obra de salvação, Cristo morreu em vão. Mas não entrando nesse detalhe agora, que não é a questão, mas entenda, Satanás quer te enganar. E ele quer te enganar dizendo que os seus erros não terão consequências. E se tiverem, não serão tão graves assim. Certamente não morrereis. Você vê a convicção que o diabo fala? É interessante, é por isso que Jesus fala que os servos das trevas são mais prudentes na sua geração do que os servos da luz. Os crentes não têm certeza hoje de nada. Vem cá, pastor, e se uma pessoa desobedece sistematicamente a Deus, será que não vai para o céu? Não sei. Claro que você sabe, não vai não. Quem vive em pecado não vai para o céu. É o que está escrito. Os crentes não conhecem, não têm segurança na Bíblia. Mas os servos de Satanás têm segurança no erro. Te enganam com firmeza. E, plena convicção. É certamente que não morrereis. Você diz, rapaz, o camarada falou com uma, contundência. Tem que ser verdadeiro isso. Não, chega nenhum. A pessoa quando é mentiroso, é mentiroso. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, discípulos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, toda criatura caída, aqui Eva já está caindo, deseja ser como Deus. Deseja ser aquele que dita as regras. Aquele que diz quem vive e quem morre. Aquele que diz o que é o certo e o que é errado. Isso é ser Deus. Dentre tantas outras definições. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Agradável. É por isso que necessariamente um cristão ele tem que ser politicamente incorreto. A atitude dos cristãos ela não vai ser muito agradável aos olhos de uma sociedade cega de entendimento. Não é o que está escrito em 2 Coríntios 4? O príncipe deste século cegou o entendimento. Então, a atitude do cristão ela não vai ser vista como agradável por uma sociedade cega pelo diabo. Pelo contrário. Extremamente desagradável para a sociedade a nossa postura cristã. Enquanto que a postura dos falsos crentes é extremamente aceitável numa sociedade caída. Agradável aos olhos e, finalmente, desejável para dar entendimento. E é isso que é o raciocínio falaz. É aquela pessoa que se acha inteligente porque tem bons argumentos. Meu irmão, bons argumentos não é a questão. A questão é, são verdadeiros? É claro, você com bons argumentos pode enganar milhões de pessoas. São verdadeiros? Hoje em dia, veja que isso pouco importa. Ninguém procura saber se é verdadeiro ou não. As pessoas querem saber, né? É legal? Quantos seguidores tem? Se tem muita gente seguindo, é porque deve ser uma coisa boa. Desejável para dar entendimento. Tomou-lhe. Veja, não foi o diabo que pegou a fruta e deu para ela. Ela foi lá, na sua iniciativa, e pegou do fruto. Hoje em dia é muito comum as pessoas pecarem e botarem a culpa no diabo. Ah, eu fiz isso errado, sabe por quê? Porque o diabo me botou para fazer. O diabo, tipo, você estava possuído? Não, não estava possuído, mas ele me botou para fazer. Não, ele não bota ninguém para fazer nada. Ele te influencia, você faz porque quer. E olha o que acontece quando alguém peca. Ela vai querer que todo mundo peque. Por isso que as más companhias corrompem os bons costumes. Eva não se satisfez em comer do fruto. Ela foi e deu ao seu marido. É por isso, inclusive, que Paulo fala desse acontecimento quando vai dizer da autoridade masculina na igreja.
Não foi o homem, foi a mulher. E comendo, deu ao seu marido. Está escrito lá. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus. A ideia é, eles tiveram vergonha de estarem vivos. Eles ficaram com vergonha de Deus. E percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Isso é um raciocínio falaz. É assim que funciona até hoje. Falam coisas que nos são agradáveis, falam coisas que tocam o nosso coração, que em muitos aspectos ainda é enganoso. E muitas pessoas recebem esses raciocínios falazes, como está escrito em Provérbios. Há caminhos que aos nossos olhos parecem ser o melhor de todos, mas é um caminho de morte. Versículo 4 de Colossenses 2. Assim digo para que ninguém vos engane por raciocínio falazes. Veja, Paulo, para ficar ainda mais claro o que Paulo quer dizer aqui, no versículo 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. A expressão enredar significa o quê? Qual é a raiz da palavra? Rede. Enredar significa alguém pesca você. Lança a rede e você cai. Por isso, a única cobrança, por assim dizer, para que você seja um obreiro aprovado é manuseie bem a palavra de Deus. Se você não manuseia bem a palavra de Deus, jamais você terá condição de se defender de raciocínios falazes. Pelo contrário, você vai ser como uma cana. Cada vez que alguém te contar uma ideia mirabolante, você vai seguir. Como flexível e um peregrino. Versículo 5. Pois embora ausente no corpo, olha que coisa bonita. Paulo fala que corpo como igreja local. Quantas pessoas estão congregando com a gente? Ou dizem estão ausentes do corpo? Mas diferente de Paulo, que luta pelos colossenses, essas pessoas não lutam por nós. Pelo contrário, não estão nem aí para a gente. Eu acho interessante, uma vez, o pastor estava defendendo o verdadeiro evangelho, e aí veio uma dessas pessoas, da sociedade, que falam de um amor tolerante. Na maioria dessas vezes, maioria não, sempre, essas pessoas nem sabem o que significa amor, mas falam, o amor tolerante, que aceita tudo, né? E aí colocou o pastor contra a parede e disse, pastor, você não é pastor? Qual é a função do pastor? Não é apacentar ovelhas? É. E por que você está sendo assim tão severo? É porque hoje eu estou afugentando lobos. O pastor faz isso também. Davi era pastor de ovelhas, vocês lembram? E ele disse, Deus me entregou o urso e o leão. Por que Davi matou o urso e o leão? Para defender o rebanho. Por que no Salmo 23, e até os ímpios muitas vezes sabem, está escrito que o pastor tem dois instrumentos, a vara e o cajado. Cada um é para um tipo de animal. O cajado é para as ovelhas. Por isso que o cajado tem aquela curvatura, é o tamanho certinho do pescoço da ovelha. Mas é sério, viu? E tem a vara. A vara era um pedaço de madeira sólido que o pastor usava para afugentar os predadores. Olha a função do pastor. Pastor, o senhor nunca bateu em ninguém aqui na igreja que a gente saiba. É porque a gente não usa esse tipo de ferramenta. A gente usa a palavra, que machuca tanto quanto a vara. Eu acho interessante, uma vez eu estava pregando, e uma pessoa disse, pastor, você está afugentando as ovelhas. Eu digo, não, é os bodes. Você quer ir também? Acho que a pessoa entendeu o recado. Né? Então, é preciso que a gente entenda, necessariamente,
Quando você diz que algo está certo, é porque tem alguma coisa errada. Por exemplo, quando você fala verdadeiro evangelho, por que eu preciso adjetivar evangelho de verdadeiro? Porque existe um falso. Esse é o verdadeiro. Cuidado, porque nem todos são. Pois embora ausente ao corpo, e Paulo sofria, ele queria ver esses irmãos face a face, lutava por eles. Contudo, em espírito, estou com vocês. E detalhe, Paulo estava preso aqui. Eu acho interessante quando tem gente que poderia estar aqui com a mão nas costas, ou seja, sem dificuldade, e diz, mas em espírito... Ele só ficou com o espírito do cão que você está aqui com a gente, né? Querendo fechar a porta da igreja. Porque uma pessoa que tem todas as possibilidades para estar aqui contribuindo fisicamente e não vem dizer que está em espírito aqui é uma falácia. E a gente não vai permitir isso aqui. Se você quiser se enganar, o problema é seu. Não acho que eu vou te ajudar nisso. Eu vou tentar, de todas as formas, abrir os olhos de vocês, inclusive contra os falsos irmãos, que são um instrumento extremamente perigoso contra a igreja. Pois, embora ausente do corpo, quanto ao corpo, contudo em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem. Olha, irmãos, a vossa... É tão bonito quando você entra numa igreja e vê uma igreja organizada, né? Não sei, pastor, nunca vi. A nossa é organizada, irmãos, por favor. Falta muito para ficar ainda, né? Como deve ser. Estamos melhorando a cada dia. Mas uma igreja organizada, irmãos. E assim, que você sabe o que esperar. Né? Aqui não é uma caixinha de surpresas. Não, você sabe o que esperar. A organização é isso. Não. Alegrando-me e verificando a vossa boa ordem. Viu a necessidade de adjetivar ordem? Porque tem ordem que não é boa. E a firmeza da vossa fé. Então, uma fé que não é firme, irmãos, tem a grande probabilidade de não ser verdadeira. Por quê? Toda árvore boa vai dar um bom fruto. Quando você pega o fruto do Espírito em Gálatas 5, o apóstolo Paulo diz 9 características indispensáveis. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fé. E o último, domínio próprio. Domínio próprio, irmãos, é essa característica de você dominar a você mesmo. Então você ouviu alguma coisa desagradável, ficou com raiva, quer fazer alguma coisa boba. Não vou fazer. Por quê? Porque eu me domino. Ah, mas eu queria dizer. Não vou dizer. O domínio próprio. É o fruto do Espírito em mim. Cristo em nós. Esperança da boa. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Firmeza. A firmeza que faz com que você não sucumba a esses ataques de circunstâncias e pessoas. Pessoas insuportáveis. São muito comuns de se ver na igreja. Mas a gente tem que suportá-las assim mesmo. Ninguém suporta essas pessoas, mas a gente tem que aprender a suportá-las. Circunstâncias, né, insuportáveis, a gente tem que aprender a suportá-las. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Isso é o cristão. Não existe nada demais para a gente. Afinal de contas, temos plena convicção que Deus não coloca sobre nós nenhuma prova que não seja humana.
Deus não coloca sobre nós nenhuma prova que não tenhamos condição de suportar. E mais ainda, quando Ele manda a prova, Ele nos concede também meios de superá-la, de vencê-la. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou com vocês. Sabe, é o famoso, o que der para você, deu para mim. Alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. A vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Veja, irmãos, que todas essas coisas, elas são visíveis. Então, uma igreja que é ordeira, é algo que fica escondido. Então, você encontra tudo bagunçado aqui, aí alguém diz, mas lá no fundo, nós somos organizados. Não, organização é algo visível. Firmeza na fé é algo visível também. Vou mostrar para vocês. Abram em Hebreus, capítulo 11. O capítulo que fala de fé. Então, o que é firmeza na fé? Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que... Você viu o que é firmeza? Você acha que quando você for dizimar e ofertar, vai ser de boa? Primeiro que você já aprendeu aqui na igreja. Dízimo não é generosidade. Dízimo é o quê? Devolução, fidelidade. Você não devolve o dízimo, você é ladrão. Vai responder naquele dia no tribunal, né? Vai ter lá os crimes que você cometeu, dentre eles, o roubo. Não, eu não roubei ninguém, que você roubou a mim, sua vida inteira. Roubou a Deus. Mas dízimo não fala de generosidade. Generosidade é vista nas ofertas. Ofertou generosamente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus. Olha a palavra, aprovação. Ainda mais no final do ano, os estudantes, parece que isso é um hino, né? Aprovados. Você pega o boletim, é aprovado, chega a sair 300 milhões de quilos das costas. Né? Por meio dela também, depois de morto, ainda fala. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ele agradou a Deus. Você sabe o que é agradar a Deus? Não, pastor, nunca soube. Pois é, deveria. Como cristão, a gente deveria agradar a Deus todos os dias, o tempo todo. Boa noite. Amém. Boa noite. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé... Meu irmão, como é que uma pessoa vem para a igreja e faz algo sem fé? Está vendo? Essa foi a questão, por exemplo, da oferta de Ananias e Safira. Eles fizeram sem fé. Não, a gente vendeu o campo, mas não vamos dar tudo, porque vai que esse negócio de evangelho não dá certo, a gente tem um pezinho de meia ali. E aí a gente se vira. Deixa esse povo doido para lá. Era melhor não ter feito nada do que desagradar a Deus fazendo algo sem fé. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, vocês aqui essa noite estão se aproximando de Deus, viram o perigo? Creia que Ele existe. Pastor, é claro que eu creio que Ele existe. Não sei. Sem reverência. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna... Veja, Ele se torna... Por que Ele se torna? Porque quando a gente não tem fé, a gente é inimigo de Deus.
E Deus é nosso inimigo. Então ele não vai te galardoar, ele vai trazer juízo. Mas quando você recebe o dom da fé para crer, ele se torna galardoador de você e de mim. Ele ama te dar presentes. Galardoador dos que o buscam. Versículo 7, eu só vou até aqui, irmãos, porque o propósito não é esse. Eu quero mostrar para vocês a fé firme. Ela é visível. Tiago fala sobre isso também. Poderíamos ir lá também, mas não vamos. Pela fé, Noé é divinamente instruído. Divinamente, vocês dois estão sendo divinamente instruídos. Toda vez que alguém ensina a Bíblia corretamente a você e a mim, estamos sendo divinamente instruídos. Acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Ele construiu uma arca. Essa construção demorou 100 anos para a salvação da sua casa. É por isso que eu acho estranho quando muitas pessoas dizem mal aos seus entes queridos e vivem vida diabólica. Interessante isso. Essas manifestações de amor diabólicos. É como o rico que acorda no inferno. Estou tão preocupado com meus irmãos que não morreram ainda. Poxa, por que não estava preocupado em vida? Porque em vida só queria viver regaladamente. Agora está preocupado? Aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. É por isso que um cristão, irmãos, ele tem pouco tempo disponível. Quando ele não está fazendo algo, ele está orando. Porque ele sabe que sem oração ele não pode fazer nada. Ele nem vai saber o que fazer. Orando e fazendo, orando e fazendo, orando e fazendo, fazendo e orando. E o dia só tem 24 horas. E a semana só tem 7 dias. E o ano só tem 365 dias. E se for bissexto, a gente ganha um dia a mais. Mas não sei nem se isso é bom. Aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Qual foi a última vez que você se preocupou com a salvação da sua casa? Qual foi a última vez que você chorou vendo o ente querido ir para o inferno? Não precisa ele ir, não, viu? Você vê ele indo antes dele ir. E aí você chora, intercede, clama. A gente não dá bom testemunho em casa. Como é que vai dizer que está fazendo alguma coisa para eles irem para o céu? Se até o nosso testemunho está empurrando para fora. Mas Noé não. Noé aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo. Ele condenou cada prego que batia, cada piche que ele passava, né, para calafetar, para impedir que entrasse água, né? As pessoas passam a dizer, esse louco. Ele estava condenando. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Isso foi muito visível nos dias de Noé. Porque Noé era tido como um louco. E não é só que ele era tido como um louco porque estava construindo um barco enorme. É porque ele estava dizendo que ia cair água do céu. E naquela época nunca tinha chovido. Deus fala, vai chover. Mas Noé, que verbo é esse, chover? Chover é assim, é quando cai água do céu. Mas não é essa, a gente sabe que não cai água do céu. Nunca tinha chovido. E Noé está dizendo, vai chover tanto. Vai inundar até o lugar mais alto. Rapaz, esse velho ficou doido. E pior, enlouqueceu a família também. Porque os filhos estavam lá, a esposa estava lá, as esposas dos filhos estavam lá, foram 8. Foram salvos. Aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. E agora eu volto para Colossenses 2. Olha, firmeza, versículo 5, a parte final, firmeza da vossa fé. Então, ter firmeza na fé é isso. Olha o referencial, Abel, Enoque, Noé. A gente poderia falar dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Pela fé.
pessoas não estão tendo fé para frequentar culto, irmão, isso é inaceitável. A pessoa não tem fé para dizimar. Até o fariseu dizimava. O fariseu, que fazia as coisas só por aparência, ele dizimava. E os crentes hoje, cheios da graça, não sei qual, dizem que isso é, errado. Estranho, né? Versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor. Jesus é o Senhor da sua vida? Não se apresse em responder. Se quiser, depois a gente senta, num horário específico, não hoje, a gente senta e aí você me diz como foi sua semana. Aí eu te digo se ele é o Senhor. Não é a sua boca que diz que Jesus é o Senhor. São as suas ações. Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Assim andai. Todo aquele que diz estar em Cristo, necessariamente, é necessário, é uma condição essencial. Necessariamente precisa andar como ele andou. Andai nele. A ideia que Paulo quer dizer aqui é um jogo de palavras. Ele está dizendo, ande como ele. Mas é andar como ele de uma forma assim, tão próxima que, sabe quando você vai pisando na mesma pegada que a pessoa deixa na praia? É daquele jeito, é como se Cristo foi na frente, deixou aquelas pegadas, e aí a gente vai pisando na mesma pegada, para não ter risco de errar a direção. Andai nele. Radicados. Obrigado, minha irmã. Agradeço pela sua vida. Radicados. O que é radicados? Radicados, qual é a raiz? A raiz é raiz. Você está enraizado nele, poderia ser um sinônimo aqui. E edificados. A ideia é, tem que ter fundamento, e o fundamento fica embaixo da terra, mas tem que ter construção, e a construção fica na superfície, em cima da terra. Nessa conversa de dizer, lá no fundo todo mundo sabe que eu sou crente. Não. Se é lá no fundo, então ninguém sabe, nem você. Mas se você tiver uma construção, eu não sei se você tem fundamento. Agora eu posso dizer com toda certeza que se você não tem construção, é porque também não tem fundamento. Porque é o que está escrito no final do Sermão do Monte. Existem dois tipos de casa. A casa que foi construída sobre a rocha, a casa que foi construída sobre a areia. Não diz um fundamento sem casa. Não existe isso. Tem construção. E a construção são nossas ações. A maneira que a gente age e principalmente a maneira que a gente reage. Muitas vezes a ação ela pode ser dissimulada. Você pensa antes de agir e dissimula, mas a reação não. A reação dificilmente vai ser dissimulada. E você pega de forma inesperada. É como uma pessoa que tenta muitas vezes parecer ser religioso, mas se tomar uma fechada no trânsito, fala aquela frase bem bonita. Né? Vocês, mas como assim? Não é crente? Radicados, edificados e confirmados na fé. Veja, a fé ela precisa ser confirmada, porque existe uma fé falsa. Tiago fala isso de forma muito explícita no livro de Tiago. A fé sem obras é morta. Não produz efeito nenhum, a não ser a condenação. Existe uma fé que até os demônios têm. Eles creem, estremecem. Veja que tem demônio que tem mais fé que crente. Que não tem qualquer tipo de temor a Deus. Os demônios, pelo menos, isso têm.
O que temos nós contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Isso é um monte de demônio morrendo de medo. Confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Crescendo. Veja, se está vivo, tem que crescer, irmão. Só não cresce algo quando Paulinho enterra. Se está morto, para de crescer. Mas enquanto você estiver vivo, você está crescendo. Basta você olhar para suas unhas. Elas crescem de forma ininterrupta até a morte. Tem gente que está crescendo para os lados. No meu caso. Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Olha, irmãos, a gente tem tanto a agradecer a Deus, 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 reticências infinitas. Amém. Mas a gente não agradece. Não é triste isso? Fica parecendo que Deus tem que fazer outra coisa fantástica para a gente agradecer. Não, a gente tem... Se Deus não fizesse mais nada a partir de hoje, a gente ainda teria uma vida inteira para agradecer só o que a gente já fez. Verdade. Mas essa é a raiz de toda ingratidão. Nunca está satisfeita com nada. Gente, é como a sanguessuga, como diz a Bíblia. Dá, acabou de receber o milagre, quero outro. Por quê? Preciso. Como é que eu vou viver sem meus milagres? Essa é a raiz da ingratidão, a insatisfação. É a coisa mais comum no ser humano, diga-se de passagem. No ser humano caído. Por isso que o cristão regenerado, ele não precisa que Deus faça algo novo. Não, os seus olhos são abertos e ele vai aprendendo a agradecer coisas que já estavam lá, mas antes ele não agradecia. Qual foi a última vez que você agradeceu por acordar? Acordei. Por que a gente acordou? Está na Bíblia. Hã? E qual foi a última vez que você agradeceu por acordar? Não, a gente já reclama. Me acordaram! É assim mesmo. Mas que barulho foi esse? E esse sol? Parece vampiro. Qual foi a última vez que você agradeceu por dormir? Dormir. Eu vou dizer uma coisa, vocês vão levar na brincadeira, mas não leve não. Qual foi a última vez que você agradeceu por ir no banheiro? Se seu aparelho digestivo está funcionando, você é uma exceção, sabia? Sabe que a maioria das pessoas tem problemas digestivos? Urinários. Seu coração bate. Por quê? Por causa de Deus. A gente nem agradece essas coisas. Parece que é a obrigação de Deus nos manter vivos. Sabe coisa de filho mimado? Passei de ano, vai me dar o que de presente? É a sua obrigação passar de ano. Então a gente fica mimado. Aí a gente começa a não agradecer as coisas. Por isso Paulo fala nesses termos. Crescendo em ações de graças. Não é Deus fazendo mais. É você vendo o que Deus faz cada vez mais. Glória a Deus. Seus olhos se abrindo. E você podendo contemplar a bondade de Deus que já estava lá. Mas por imaturidade, talvez, quero acreditar assim, a gente não via. Por isso crescemos. Para ver o que o imaturo não vê. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Uma das atitudes infantis é que parece que é obrigação do pai fazer tudo. Meu filho não tem obrigação de nada, nem agradecer. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Aí eu tive que crescer. E quando eu cresci, eu abandonei
as coisas de mim. Versículo 8, já caminhando para a conclusão. Cuidado, cuidado. Toda vez que você vê a expressão cuidado na Bíblia, você deveria grifar. Porque é como quando você vê uma placa de trânsito. Aqui a gente tem um irmão que pode nos ensinar todas elas. Né? Curva perigosa. Desfiladeiro logo à frente. Risco de cair pedras. Tem essa placa também. Mas todo sabia não. Se caísse no meu exame, errava. Então, aquilo dali é um alerta para você. Se não der atenção aqui, você pode morrer. Cuidado que ninguém vos venha a enredar. E eu já expliquei para vocês, enredar é pegar você com a rede. Fazer você cair na armadilha. Isso é enredar. É por isso que entender... Olha, Giovanni é um negócio que a gente já morreu 400 anos. E a gente fica lembrando do livro cristão, né, do livro Peregrino. E fala, mas esse camarada entendia demais a Bíblia. E ele nem não é que ele não fez faculdade, não. É que não tinha os livros na época dele que a gente tem hoje. E o entendimento que ele tinha de Bíblia, poucos eruditos tiveram. Já caminhando para a parte final do livro Peregrino, ele fala de um ser angelical, que na verdade não era anjo, era do mal, mas se disfarçou de anjo de luz. Ele fez com que cristãos que já estavam com esperança mudassem de rota. E de repente cai sobre eles o quê? Madeira. Ainda que um anjo vindo do céu te apresente um outro evangelho que vá além do que nos foi entregado, que seja anátema. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia. A palavra filosofia aqui, a palavra filosofia no normal significa amigo da sabedoria, mas a palavra filosofia aqui nesse contexto significa com ideias. Por exemplo, irmãos, toda vez que você vê a palavra ismo, né, como sufixo final de uma palavra, entenda que o que está na frente é o mais importante para um determinado grupo de pessoas. Por exemplo, capitalismo. Um grupo de pessoas acha que a coisa mais importante do mundo é o quê? O capital. Comunismo, que seria uma oposição ao capitalismo, e no final dá tudo na mesma coisa. Comunismo significa que para um grupo de pessoas o mais importante era que todo mundo tivesse as coisas em comum e não tivesse nenhum tipo de bem particular. É isso que seria a raiz do comunismo. Né? Machismo é um grupo de pessoas que acredita que as mulheres são inferiores aos homens. A gente é assim, né, pastor? Só se for você, hein, demoniado. A gente não. Viu? Nós somos cristãos. Mulheres e homens são iguais diante de Deus, porém com funções distintas. Feminismo. Um grupo de pessoas que acredita que as mulheres, né, devem lutar pelos seus direitos. Alguns dizem que o feminismo luta por uma suposta igualdade, né? Só acredita nisso quem é muito inocente, não é o nosso caso. Já adjetivaram agora outro. Surgiu uma expressão mais nova que é o femismo. O femismo já é aberto. O femismo é um grupo de pessoas que pensam que as mulheres são superiores aos homens. E por aí você vai ver, tem todo tipo de ismo. Tem ismo para tudo quanto é gosto. Até abismo. Né? Termina com ismo também, apesar de não entrar nesse grupo. Mas, o que é abismo? É que é o pessoal que gosta do abismo? Não, gente, o abismo é um plural. Por favor, né? Não vamos por aí. Mas a ideia é cuidado com filosofias. O cristão, ele tem um único estandarte. Estandarte é bandeira. Viu? O único estandarte do cristão é Cristo. Então a gente não levanta a bandeira, por exemplo, contra o aborto. Por quê? O aborto é um homicídio qualificado. Qualificado por quê? Porque a pessoa que está sendo morta não tem como se defender. Isso é homicídio qualificado? Nos livros de direito, homicídio. Mas, vamos lutar contra. Não, não há nada que lutar contra ele, não. Eu tenho que pregar Cristo. Cristo. E não
cair nessa armadilha de abraçar outros combates que nos tiram do combate essencial, que é a pregação pelo Evangelho. Pregai o Evangelho toda criatura, ensinando-os todo o caminho. Esse é o nosso papel. O diabo vai querer nos convencer que temos outras batalhas também a travar. Não temos só essa. Não, vamos lutar para que as pessoas vivam em igualdade e não tenha mais desigualdade social no mundo. É sério. Esse é o papel da igreja agora? Lutar por igualdade social? Primeiro, que ainda que a gente tentasse com todas as nossas forças, não conseguiria. Porque o mundo jaz. Pois é. E o mundo só vai piorar. Viu? Não se iluda. Tudo que a gente conseguiria era se desviar. Nos desviar do nosso real propósito. Pregar o Evangelho a toda a criatura. E ensinando aqueles que creram o caminho que devem andar. Esse é o nosso papel. Não deve ser substituído por nenhum outro. Não tem causa mais justa do que essa. Mas Satanás vai tentar te convencer através de tudo isso. Uma das filosofias que crescia na época de Paulo e que está muito comum hoje em dia por conta, de uma visão diferenciada do capitalismo moderno é a questão, as filosofias que falam acerca do que seria a vida boa para um grupo de pessoas que foram seguidoras de um homem chamado Zenão de Sítio. Ele criou uma filosofia que ele dizia que o homem tinha que ser cascudo mesmo, sabe? Que você não devia fugir de problema que viesse, você tinha que enfrentar. Rapaz, isso é muito parecido com o cristianismo. Nada a ver! Porque esse tipo de filosofia, que me foge à memória agora o nome, mas até outro dia, até antes do culto estava na minha cabeça. Mas esse tipo de filosofia, você só vai fazer as coisas por um bem pessoal. Então, assim, superar problemas é bom para mim, porque me faz uma pessoa mais forte. Isso não tem nada a ver com Cristo. Isso não tem nada a ver com Cristo, não pode ser bom nem para mim, nem para ninguém. Então, esses tipos de filosofias, elas já eram disseminadas desde a época do apóstolo Paulo. O berço, inclusive, de toda a filosofia do mundo é a Grécia. É, inclusive, onde surge essa expressão filosofia. Eles davam muito valor ao sentido da vida, de onde a gente vem, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo aqui. Todas essas perguntas que têm respostas claras na Bíblia são questões que todos os filósofos buscam responder até hoje, independente da escola filosófica. Filosofias e vãs sutilezas. O que é uma sutileza vã? É aquela pessoa que quer ser boazinha com você, mas na verdade essa pessoa está dando uma cilada para você. Quer ver uma vã sutileza? A casa de chocolate da bruxa de João e Maria. Quando João e Maria bateram o olho naquela casa de chocolate, parecia um sonho. Rapaz, é tudo de bom. E a bruxa queria mais que eles comessem mesmo. Por quê? Porque a bruxa era carnívora. Ela gostava de comer criancinhas. Ela era canibal. Mas ela era cega. Aí eles pegaram o dedo de uma galinha, e eles estavam engordando, viu? Coitada da jaula que eles ficaram presos. Eles ficavam impensados a cada dia. Mas eles, toda vez que ela pediu o dedo, eles davam o quê? O dedo da galinha. Rapaz, esses meninos engordam. Onde é que está indo esse doce? Imagina uma pessoa que te obrigava a comer chocolate todo dia. Eita, chega Estelinha e falou que sonho. Olha, cuidado, viu? Eu vou botar você para assistir o conto lá da bruxa. Então, cuidado, porque vã sutileza é algo assim, sutil e agradável de se ouvir. A palavra vã aqui diz que seria algo inútil, mas a gente sabe que nada é inútil. Ou algo está nos aproximando de Deus ou está nos afastando dele.
Então, quando por algum motivo algo nos faz perder tempo, nós estamos o quê? Nos afastando de Deus, porque a gente não tem tempo a perder. Ou você precisa relaxar. Eu o quê, rapaz? Eu já estou relaxado demais. Você não está vendo que eu estou relaxado? Irmãos, a gente não tem que relaxar, não. A gente tem pouco tempo. A gente tem que ter paz no Senhor, amém. Mas esse negócio de ficar zen, não, fique zen não. O negócio pega. O relógio continua, viu? O ponteirinho continua. E naquele dia a gente vai ter que dar conta de tudo que a gente fez e de tudo que a gente não fez e deveria ter feito. Imagine alguém chegando lá e dizendo: Senhor, eu não fiz isso porque não deu tempo. Não deu? Então você está me dizendo que eu organizei a sua vida desde antes do seu nascimento e faltou eu colocar mais tempo para você? Você experimentou pensar o tempo que você dormiu demais? O tempo que você se desgastou demais com coisas que você não deveria? Pois é, esse é o tempo que você não tinha. Porque o tempo nunca foi seu. O tempo foi lhe dado como algo que você vai ter que prestar conta a Deus. Ele não foi lhe dado de forma irresponsável. Não, é o meu tempo, eu faço o que eu querer. Tudo bem, você faz o que você querer, sabendo que um dia vai ter que prestar contas a Deus. Então aqui no capítulo de número 2, cuidado com as vãs sutilezas. Mas, irmãos, o pastor devia ter um mínimo de coração e dar tipo umas férias gerais para a gente entre 20 de dezembro e 5 de janeiro. Bem que a gente podia ficar fechado sem culto, amém? Aleluia! Férias coletivas na igreja. Vamos fazer essa prática? Não. Enquanto eu estiver aqui, é todo dia. Eu sou uma pessoa que não tenho férias há 15 anos. Se tem alguém que estaria precisando, humanamente seria eu, Mas até hoje Deus tem renovado as minhas forças. E acredito que Ele vai fazer mais um ano isso. Ou enquanto eu precisar ficar aqui, segundo a sua vontade. Vãs sutilezas. Vãs. A gente viu isso lá em Gênesis 3. Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser como Ele. Olha que coisa boa ser como Deus. Mas você já viu um filme de comédia com Jim Carrey até? E nesse filme parece que Deus está querendo tirar férias. E aí dá um poder para ele. Ele ficou louco. Porque ninguém é como Deus. Imagine se a gente tivesse a responsabilidade de Deus por um segundo. Aí o Apocalipse ia adiantar. Você era capaz de você se autocondenar. Que não, vou para o inferno, não mereço estar aqui. Porque a gente não tem estrutura. A gente é um verme. Comparado com a sabedoria de Deus, nós somos seres irracionais, por assim dizer. Você deseja atingir um nível que você não tem condição de atingir. Vãs sutilezas. São coisas que seria algo assim característico do bajulador. Fala o que você quer ouvir, mesmo que lhe faça mal. Por exemplo, minhas filhas estavam tentando me convencer no ano passado, no início desse ano, que tinha um pessoal influencer que é bem acima do peso e que estava dizendo que ser acima do peso, sabe, obeso mesmo, cheio de problema de saúde, é uma coisa super normal. E que as pessoas podem ser felizes ainda desse jeito. Eu falei, minha filha, não cai nessa não. Você se lata. Essa pessoa é extremamente infeliz e está querendo te enganar. Cuidado com isso. A gente está vivendo nessa época que as pessoas fazem coisas abomináveis e ainda querem dizer para você e para mim que é bom. Vãs sutilezas. Conforme a tradição dos homens. Tradição significa costume. E a gente vai ver que cada região tem... Olha, a gente mora num país que tem isso bem claro. Cada região tem um costume. Agora veja isso no nível mundial.
Cada país tem um costume, feriados próprios, comidas típicas, maneira de se vestir, e inclusive maneiras de praticar a sua religião. E tem horas que isso é muito perigoso. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. O que seriam os rudimentos do mundo, irmãos? Os rudimentos do mundo seriam esses seres elementais que estariam no mundo antes da gente, homem. Né? Como se o trovão fosse um ser elemental, né? Como se o monte fosse um ser. Então, pessoas que cultuavam esse tipo de entidade. A lua, o sol, os astros. A astrologia, não é astronomia. A astronomia existe. O estudo dos astros, né? Aquela estrela, aquele cometa faz assim. O satélite é desse jeito. Não. Astrologia. Se Saturno estiver ali e Urano estiver aqui, então vai dar verde. Não é sério que vocês acreditam nisso? Quando eu não era crente, eu lia. Sua cor dá sorte. Hoje, se você assinar um contrato, irmão, nunca bateu para mim, já bateu para você? E veja que é sempre algo bem genérico. Hoje o amor vai aparecer para você. Mas pode ser que não apareça. Mas você viu que a pessoa falou nada com nada, você viu, né? Aí você lê aquilo, como é que você viu? Hoje o amor pode aparecer para você, mas pode ser que não apareça. Agora é melhor você ter ficado calado. Mas quando a pessoa não tem proteção, todo tipo de engano entra. Por quê? Porque o ser humano, irmãos, é um ser essencialmente religioso. E se você não estiver na prática da verdadeira religião, você vai estar cultuando alguma falsa religião. O evangelho falso, por exemplo. Porque somos seres essencialmente religiosos. Vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o Cristo. Veja, Paulo já tinha dito que Cristo é tudo. Ele vai dizer de novo. Então não tem esse negócio do vento ser uma coisa sozinha. Não tem o trovão fazer algo. Não, é Cristo que manda em tudo. Inclusive nos fenômenos meteorológicos, nos fenômenos da natureza, ele manda em tudo. O cometa Halley passou perto da Terra quando eu era pequenininho. José, você não tinha nem nascido, meu filho, viu? Você vai estudar isso no livro de história. Né? Então o cometa Halley passou. E aí? Quem foi que fez o cometa Halley passar? Cristo. Segundo Cristo, não segundo Cristo. Versículo 9. Porquanto nele habita, preste atenção, habita corporalmente. O que é corporalmente? É de corpo. Significa algo palpável. Veja que quando se trata de Deus, as mulheres que estão estudando os atributos de Deus aqui aos sábados, você vai ver que Deus, ele é espírito. Mas Deus Filho, ele é corpo. Ele é a manifestação visível do Deus invisível. Por isso Paulo diz, habita corporalmente. É algo palpável. Lembra quando Jesus ressuscitou? E aí a mulher que viu ele lá, Maria Madalena, se eu não me engano, pegou assim, dizendo, você está vendo que eu estou de verdade? Agora, né? Agora pode ir fazer o que você tem que fazer. E quando ele aparece no meio de Tomé, no meio dos apóstolos, inclusive Tomé, que não estava na primeira aparição, bora Tomé, pega aí. E quando ele se encontra com os discípulos já no mar da Galileia, e ele preparou para eles peixe com pão e comeu com eles, que era para mostrar o quê? Eu não sou um fantasma. Eu sou uma pessoa que tem corpo, não igual ao de vocês, porque eu já tenho outro corpo, que um dia vocês também terão, superior a esse, que é algo corruptível, limitado.
mas ele tem um corpo. Corporalmente. Toda a plenitude da divindade. Então, tudo que tem Deus Pai, tem Deus Filho. Versículo 10. Também nele, já concluído, irmãos, também nele estáis aperfeiçoados. O que Paulo quer dizer aqui é: você não precisa buscar aperfeiçoamento em ninguém além de Cristo. Eu acho que vou estudar demonologia. Aonde? Na faculdade do Candomblé. Eu quero conhecer os demônios do Candomblé. Não. Eu quero fazer um curso de anjos. E você vai estudar onde? Eu vou estudar numa escola de anjos. Não, a gente só pode ser aperfeiçoado em Cristo. Não existe nenhum tipo de ensino espiritual fora dele. Fora de Cristo, tudo é engano. E grife isso, tudo é engano. Aperfeiçoados. Versículo 10, a gente vai concluir aqui. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. A ideia aqui, e é onde a gente conclui essa noite, é que não existe nada acima dele. Isso quer ser o cabeça. Tudo está abaixo dele. Eu me lembro uma vez eu fui assistir um filme, isso tem muito tempo, e esse filme já teve uma nova versão mais recente para os jovenzinhos de hoje. O filme se tratava de adolescentes americanas que praticavam bruxaria. E nesse filme, se eu não me engano, o nome do filme era Jovens Bruxas, mas eu estou falando da primeira versão, que foi ainda nos anos 2000. Tinha uma hora que elas estavam falando sobre essa questão das entidades, né? Elas cultuavam. Aí elas diziam sobre um ser espiritual que seria o ser supremo. Aí tem Manon, alguma coisa assim. Mamon. Não sei se é Mamon, ou Manon. Foge a memória. Aí elas falavam: olha, imagine o seguinte, se Deus fosse brigar com o diabo, Manon seria o estádio. Como se ele fosse superior ao próprio Deus e ao diabo. Não existe nada superior a Deus. Mas veja que o tempo todo as pessoas querem te apresentar um Deus menor. Um Deus que aceita pecado. Um Deus que não se importa com o certo e o errado. Um Deus que muda o tempo todo. Esse não é o Deus da Bíblia. Uma das formas de você criar um ídolo é você minimizar o ser de Deus e torná-lo em algo menor, que possa ser manipulado pelos homens. Se faz muito esse tipo de prática nas igrejas evangélicas de hoje. Você já viu aquelas igrejas que o pessoal diz: eu não aceito? Já viu? Eu não... Quem é você para não aceitar? Eu queria que fosse um guarda de trânsito te dando uma multa e você fazendo isso. Eu não aceito essa multa. São duas. Misericórdia. Até um guarda de trânsito tem mais autoridade para algumas pessoas do que Deus. Deus faz uma coisa e você não aceito. O guarda de trânsito, você tem que aceitar e calado. Você não vê que isso não tem sentido, irmão? Não, a maioria não vê. O príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça o evangelho que glorifica a Deus em Cristo. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. O que Paulo quer dizer é: não existe nenhum tipo de poder, seja ele do bem, entre aspas, ou do mal, que Jesus não esteja reinando. É por isso que Lutero tinha uma frase que assustava os religiosos da sua geração: até o diabo é o diabo de Deus. Olha que coisa assustadora. Até o diabo é o diabo de Deus. Só faz o que Deus autoriza. Se você tem dúvida, leia Jó. E leia mesmo. Né? Não leia só aquela parte inicial e a final. Leia todo.
Então, nada. E é por isso que eu já vou fechar aqui, por causa que já concluímos, mas é tão triste hoje a realidade dos evangélicos. Eles são tão sincréticos. Os evangélicos, eles são tão supersticiosos, que se você atravessar uma rua hoje e ver um gato preto, é capaz de você se assustar, porque hoje é sexta-feira 13. Eita, pastor, é 13? Nem me caiu a ficha. Será que eu vou encontrar Jason? Imagine alguém aparecer de máscara de jogador daquele jogo, né, que os americanos jogam no gelo lá, hóquei no gelo, aí você sai correndo, né? E Jason usava aquele tipo de máscara no filme de terror. Sexta-feira 13. O que acontece? Antecede sábado 14 e veio logo depois de quinta 12. Só é isso que pode acontecer, né? Mas você imagina um evangélico com receio de sexta-feira, quando cai no dia 13? Tem gente que ainda vai dizer, pastor, não fui na igreja por causa disso hoje, viu? Porque o negócio estava empenando, e aí eu já falei, eu vou para a igreja sexta-feira 13, eu não chego nem lá. Imagine se na sexta-feira 13 você se bate com um gato preto. Aí pronto, filho. Tá vendo? De La Garibaldi? Ah, pronto. Pronto, foi o mesmo caminho que eu fiz. Então, veja, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de atitude, porque a gente é assim. Por exemplo, alguém acorda, pisa com o pé esquerdo. Não, irmão. Você só confia se o direito está lá também, porque você precisa dos dois. Viu? Mas se você pisar com o pé direito e com o pé esquerdo, é só uma questão de organização, de movimento. Não, mas eu vou entrar com o pé direito. Não, entre com os dois. Porque se você só entrar com o direito, você vai ficar pulando de um pé só. Então a gente fica dando risada, irmão, mas a coisa mais fácil é a gente ser supersticioso. A gente é supersticioso com roupa. A gente é supersticioso com alguma coisa que a gente tem em casa. Não, hoje é um dia importante. Eu vou levar aquela caneta. Isso é superstição, irmão. Não, hoje é importante, eu vou vestir aquela roupa. Ela está limpa. Porque não tem, o cristão ele tem que lutar contra isso, porque faz parte da nossa natureza. A nossa natureza é supersticiosa. E a gente tem que lutar contra. Nós jamais podemos aceitar a superstição como algo aceitável. Me perdoe até a redundância, né? Mas falta palavra no meu vocabulário restrito. Então, cuidado, porque você está inserido numa sociedade que é assim. E que vai te ensinar a agir desse jeito. E que se você não combater, você vai abraçar esse tipo de prática e pensamento e não ache que ele vai ser inofensivo ao seu cristianismo. Porque ele vai acabar te afastando da verdade mais cedo ou mais tarde. Mais cedo do que você imagina. E é isso que Paulo está tentando combater, porque isso já estava causando dano em Colossos. Cristo está acima de tudo e todos. Então pare de se preocupar com esses seres inferiores, inclusive anjos e demônios. Eles não estão à altura de Cristo. Nunca estarão. Você não anda com Cristo? Ele não é o seu pastor? Confie nele. Como disse o Salmo, entrega os teus caminhos ao Senhor. E confia nele. E o mais, ele fará. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa mensagem que nos faz despertar e identificar a nossa necessidade de combatividade da nossa parte em relação aos falsos ensinos que nos cercam, muitas vezes de formas imperceptíveis. Não nos deixa, Senhor, enredar por meio de raciocínios falazes, vãs sutilezas, filosofias humanas. Não, Senhor, que seja sempre Cristo e este crucificado no centro
de todo o nosso pensamento. Uma vez que estamos em Cristo, devemos pensar como Ele, agir como Ele, andar como Ele. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a ter fé, uma fé visível, uma fé salvífica, uma fé que gere frutos, que demonstrem a sua veracidade. Não nos deixe ociosos, Senhor. Não nos deixe, Senhor, viver uma vida superficial, mas que, pelo contrário, estejamos dia a dia crescendo na graça e no conhecimento de Ti, nos tornando, a cada novo alvorecer, mais agradecidos, mais operosos, mais conscientes de toda a boa dádiva que o Senhor nos concedeu e da responsabilidade que temos diante disso. Eu oro em especial pelos irmãos que estão se esfriando no nosso meio. E o Senhor possa reacender a chama nos seus corações. Ajuda-nos a perseverar, Senhor, em amor, até o nosso encontro maravilhoso contigo, naquele grande dia que durará para sempre, ao teu lado no céu, o lugar que o Senhor preparou para nós, que acreditamos ser o povo que te ama. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Deus os leve em paz.